Paz, senhor adolescente, hoje no DevoCast vamos falar sobre sobrecarga de entretenimento, esse assunto tão importante nos dias de hoje, que vai ser muito relevante para você e vai abençoar a sua vida. Então já vai colocando seu celular ou seu PC na tela cheia e prestar atenção nesse assunto. Para começarmos a falar, eu quero basear nossa reflexão de hoje nesse assunto, sobre sobrecarga de entretenimento, em Filipenses capítulo 4, versículo 8, que diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então, para falarmos sobre esse assunto, quero definir aqui alguns tópicos. O primeiro de hoje será: o entretenimento pode levar à idolatria. Nos dias atuais, a gente tem acesso a qualquer tipo de conteúdo, a qualquer tipo de entretenimento, realmente. A gente consegue ter acesso a filmes, a séries, a diversas músicas, só que a gente tem que sempre prestar atenção em o que isso está sendo relevante para a nossa vida, o que isso está sendo construtivo para a nossa vida. Porque muitas vezes o entretenimento ele é visto como uma forma de lazer, uma forma de a gente às vezes chegar do trabalho, chegar da escola e se dispersar um pouco do cotidiano nosso e poder relaxar, vamos dizer assim. Mas há um problema muito grande sobre essa sobrecarga de entretenimento que estamos falando hoje, que é um problema que a gente pode trazer isso para a nossa vida e transformar em uma idolatria. Por quê? Vou dar um exemplo muito claro e objetivo dos adolescentes de hoje, que é, por exemplo, as séries. As séries a gente chega até maratonar elas. O que seria maratonar elas? Seria assistir episódios e diversas séries, uma atrás da outra, não sei quantas horas por dia fazer isso. E olha quanto tempo que a gente está tirando da nossa vida, quanto tempo que a gente está disponibilizando para coisas que não vão levar a gente a lugar algum. Isso é tanto relevante, tanto para a nossa vida profissional, nossa vida pessoal, nossa vida com Deus, que a gente transforma essas séries, essas formas de entretenimento em uma prioridade. Começa a virar um vício, começa a virar uma rotina realmente, em que todos os dias eu estou consumindo aquele conteúdo, todos os dias eu estou buscando aquele conteúdo. Porém, todos os dias, ou quase todos os dias, estou esquecendo de buscar a Deus. Estou esquecendo de orar, estou esquecendo de jejuar, estou esquecendo de ler a palavra de Deus, de querer escutar a voz de Deus todos os dias. Então, quando a gente coloca esse entretenimento como uma virtude da nossa vida, como se fosse algo que a gente precisasse a todo momento, esses conteúdos, essa massa incansável que as mídias, tudo disponibiliza fácil para a gente acaba transformando num ídolo, vamos dizer assim. Então, preste atenção no que você está priorizando na sua vida. Se você está priorizando a Deus, se está priorizando sua família, está priorizando seu trabalho, sua vida profissional, está priorizando suas metas, seus objetivos. Se você realmente está buscando a eles da forma que deveria e não apenas perdendo seu tempo com isso. Logo à frente, vamos falar sobre um tópico sobre procrastinação e entretenimento também, que é relacionado a isso que eu estou falando. Porque uma coisa leva a outra. E o excesso de muitas coisas podem nos afastar de Deus, podem realmente se transformar em uma armadilha para a nossa vida. O próximo tópico que vamos falar é: o entretenimento é mundano. A gente não pode se esquecer que tudo que a gente tem acesso, tudo que a gente assiste, escuta, são coisas que são feitas pelo mundo. São feitas por pessoas que muitas vezes não são cristãs, que não têm o mesmo conhecimento que a gente sobre Deus, sobre o cristianismo em si. E muitas vezes essas pessoas podem até ser usadas pelo maligno. Eu sei que é muito forte falar disso, mas é a realidade que é viver no mundo. Então, tudo que a gente consome, 99% dessas coisas provavelmente, 99% não agradam a Deus. Então, a gente tem que filtrar realmente o que a gente está buscando, o que a gente está vendo, o que a gente está ouvindo,
E é muito difícil para a gente, né, principalmente adolescentes, jovens, que está passando por essa fase, né, segundo alguns estudiosos, essa fase da adolescência é a fase mais conturbada que a gente vai viver, porque é a fase que a gente está ainda desenvolvendo, né, um pouco da área da neurociência que fala disso, que a gente está desenvolvendo a nossa capacidade ainda. Então tem muitas coisas que a gente é bombardeado. E no século XXI, 2023, a gente é bombardeado com muitas coisas, muitas vezes durante o nosso dia, nossa semana, e viram realmente uma sobrecarga sobre a gente, né? Então, eu peço que a gente filtre, né? Filtre realmente o que agrada realmente a Deus, né? Inclusive também quero deixar até uma palavra do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 10:31, que fala: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então a gente tem que ver se a gente está fazendo as coisas, se essas coisas que a gente está fazendo agradam a Deus. Se qualquer uma dessas coisas, a gente pode realmente construir uma vida com Deus, né? Então, procurem filtrar, procurem escolher bem, procurem orar pedindo: Senhor, dê o discernimento do Espírito Santo para eu poder realmente fazer as escolhas certas que podem me ajudar a desenvolver um pensamento que seja dentro da tua vontade. O próximo tópico que eu quero falar é o perigo da adoração como entretenimento. Agora a gente, mais para a parte dentro da nossa igreja, o entretenimento não está somente lá fora, mas dentro também da casa de Deus. Muitas vezes a gente vai para a igreja apenas para escutar louvores, apenas para escutar um pregador famoso falar. Inclusive, muitas vezes quando vem um pregador de fora ou vem um cantor de fora, as igrejas ficam cheias porque quer ver aquele cantor, mas não quer talvez sentir a presença de Deus. A gente vê isso muitas vezes acontecendo, principalmente hoje em dia, com o avanço dessas mídias sociais, o avanço realmente da busca por entretenimento, de querer se agradar, não agradar a Deus. E também quero deixar uma outra palavra, que é em João, capítulo 4, versículo 24, que é: Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito, em verdade. Então, quando estamos vindo para a igreja, para poder adorar Ele, para poder escutar a palavra dEle, tem que ser em espírito, em verdade. Tem que ser realmente com total consentimento, né, total consciência que a gente está ali para fazer tudo para Deus, tudo para a honra e glória dEle. O próximo tópico que eu quero falar é: o entretenimento leva à distração e procrastinação. Lá no início, no primeiro tópico que eu falei, que iria chegar nessa parte, em que o entretenimento rouba muito tempo da gente. Ele rouba aquele tempo que a gente poderia estar com a nossa família, nos resolvendo de alguns problemas que a gente faz por N motivos. A gente nem sabe, às vezes, os problemas que a gente passa realmente, que a gente não consegue identificar, porque a gente está tomando nosso tempo com coisas inúteis. E tempo que a gente deveria dedicar à obra de Deus, dedicar a buscar mais de Deus. Então, cuidado, né? Cuidado para que você não caia nessa armadilha que é criada por você próprio, né? De ficar buscando um prazer, né? Prazer para sua carne, que o entretenimento é isso. Ele é um prazer para sua carne, é um prazer que você busca, muitas pessoas buscam através do entretenimento, um prazer que ela não encontra ao longo do dia a dia dela, que ela passa por tantas outras sobrecargas dentro do trabalho, dentro da escola, que procura entretenimento, de vez buscar na palavra de Deus, de vez desabafar com Deus através da oração. Inclusive, eu falo que a oração é a melhor forma de você desabafar, é o melhor psicólogo. Deus é o nosso guia, né? E a palavra dele é um manual para a nossa vida. Então, veja o tempo, se o tempo que você está se dedicando para assistir não sei quantos filmes, não sei quantas séries. Também tome cuidado com aquilo que você escuta, porque a música também é um entretenimento, e o que a gente escuta, né, dependendo do que a gente escutar, pode edificar a nossa vida ou pode trazer maldição para a nossa vida. E tem a propriedade também, né, para você busque, né, discernimento, novamente falo, busque discernimento através da palavra dele, através de uma oração, para você realmente saber discernir aquilo que é construtivo para a tua vida, aquilo que é bom, né, aquilo que é justo. E
Também quero falar que muitos cristãos, hoje em dia, se falam cristãos, se denominam cristãos, porém, se você perguntar de um determinado assunto, por exemplo, eu gosto muito de basquete, eu gosto muito de vôlei, né? Sou apaixonado por esportes, mas se a gente pegar alguns cristãos, eles vão saber mais falar disso do que falar da palavra dele. Porque às vezes vai chegar num debate, numa escola, no seu trabalho, e alguém vai estar atacando a sua fé, atacando aquilo que você acredita, e você não vai ter rumo para você falar o que você tem que falar, né? Que é defender sua fé, falar de Cristo. Eu falo isso porque já aconteceu comigo mesmo. Muitas vezes eu deixava de buscar a Deus para buscar coisas que eram só para prazer próprio meu. Então eu ficava sem rumo, ficava sem saber o que falar, né? Sem saber defender a minha fé. Então quando eu comecei a perceber isso, quando o Espírito Santo começou a tocar em mim, para realmente buscar mais Ele, para poder saber o que eu falar, saber defender a minha fé, saber me posicionar, né? É o que foi transformador para a minha vida. Então, tome cuidado com o que você vê, o que você escuta, né? Saiba que o entretenimento são coisas que não vai te construir nada, não vai te ajudar em nada, só vai apenas te dar um prazer ali momentâneo, de você talvez relaxar após um dia corrido, um dia tortuoso, mas a palavra de Deus, a sua Bíblia vai estar lá. Se você não quiser buscar, sua Bíblia vai estar lá pegando pó, só que o Espírito Santo ainda vai estar falando no seu coração. Só que quando você não decide escutar o Espírito Santo, você começa a ter uma frieza espiritual, você começa a ignorar, de fato, e até que você cai numa armadilha profunda, num poço, basicamente sem fundo, você fica caindo. Então, não deixe, né, se esse vídeo chegou até você, se esse vídeo tocou no seu coração, busque ele logo, antes que seja tarde, antes que você já perceba que você esteja num caminho que na sua visão não tem volta. Mas sabe que Jesus está aberto, de braços abertos para acolher você, está com os ouvidos prontos para escutar ele, escutar você falar, escutar você desabafar com ele, e não deixe de buscar a palavra dele. Tá? E quando a gente busca a palavra dele, a gente não fala apenas de ler a palavra como se fosse um livro que a gente lê e termina ele e coloca no nosso estante. Não, é uma palavra que a gente, apenas em um versículo, às vezes a gente medita na palavra dele. A gente procura realmente entender o que ele quer falar conosco. Então é muito importante que você busque a Deus, que você procure realmente essa intimidade com Deus, para que você possa se livrar dessas coisas do mundo, que, por exemplo, o entretenimento, que toma todo o nosso tempo, que gera uma sobrecarga ainda mais sobre nós, né? E que através da palavra dele a gente possa tirar essa carga, né? E realmente meditar no que ele tem para falar conosco. Essa é a palavra que eu quero deixar para você. Novamente peço, né, não sei se eu já pedi ao longo do vídeo, mas peço para que você curta esse vídeo, inscreva-se, compartilhe, né, e que esse vídeo possa chegar a muitas pessoas, que possam tocar no coração, que o Espírito Santo venha falar com vocês, e que Deus abençoe, tenha uma semana abençoada, e eu peço e agradeço nesse momento. E obrigado. I can take rest, 'cause the living God is living in my chest. Every day I wake up feeling blessed, and even if I